Que alegria podermos estar refletindo juntos todos esses dias que antecedem o Natal, sobre o Advento, sobre o nosso Deus. E hoje, lá em Lucas 2, do 1 ao 6, diz assim: E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Nós observamos que Lucas, em seu evangelho, ele nos convida a olhar o Natal de uma forma diferente. Ele nos mostra não apenas a simbologia, mas ele mostra, e nem de uma forma poética, mas ele nos mostra de uma forma direta, ali mostrando o acontecimento histórico, o que realmente aconteceu ali, o sobrenatural aconteceu ali. É como o Espírito Santo de Deus atuou ali para que houvesse esse alistamento, para que Jesus viesse a nascer em Belém, conforme a profecia nos alertava e nos informava, né? Isso se deu envolvendo, para nos mostrar de uma maneira, que nem eu disse, direta, uma maneira não apenas simbólica, mas envolveu governadores, imperadores, da época, envolveu José e Maria viajando até Belém, Então, isso nos contempla, que Lucas nos mostra que aquilo é história, que aquilo realmente aconteceu, eles vivenciaram aquilo, Nós, muitas vezes, nós entendemos como não observamos a história com detalhes, mas ali nós vemos anjos, vemos profecias, vemos milagres acontecendo, Tudo o mover de Deus naquele ambiente para que realmente a profecia se cumprisse, A nossa cultura atual, muitas vezes, ela nos conduz a não olhar dessa forma, não olhar Jesus de uma forma direta, mas assim, de uma maneira que não seja verdadeira. O mundo muitas vezes nos conduz a isso. E naquele momento histórico, ficou verificável aos nossos olhos um testemunho real, que não apenas Lucas ele cria nisso, mas nós também observamos historiadores antigos como Tácito, que era um romano do século II, e Flávio Jósefo, um judeu do primeiro século, que eles não tinham interesse nenhum em promover o cristianismo, mas eles em nenhum momento duvidaram da existência histórica do Senhor Jesus. Eles sabiam que Jesus não era apenas um ser contado, uma história contada, mas era um Jesus verdadeiro. Eles não negaram isso, nem a sua vida, nem sua morte, nem sua ressurreição, porque eram fatos conhecidos da época. Quando lemos no Evangelho de Lucas que Maria colocou seu filho numa manjedoura, isso realmente aconteceu, isso foi um fato, Que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Quando José recebeu Maria, movido, orientado por um anjo, dizendo ser aquele filho do Deus vivo. Tudo isso, irmãos, é sobrenatural.
né? E sem o sobrenatural não há advento, não há Natal. O Natal, ele nos contempla a fé nesse sobrenatural, né? Não há Natal no coração do cristão quando não observamos o mover de Deus na história ali acontecendo e a perfeição, o cumprimento das profecias, né? Então nós, hoje, porque temos nós observamos, nós cremos, nós temos essa crença, e Jesus é o nosso Salvador, que Lucas retratou naquele momento, de maneira direta, não de maneira simbólica, a vinda desse Cristo, né? Que ele não veio para ter palácios, para ter poder, mas ele veio num estábulo, ele foi crucificado numa cruz romana, ele ressuscitou, e ele nos contempla hoje com a sua presença do Deus vivo, através do seu Santo Espírito. E o Natal nos traz essa alegria que podemos receber, celebrar a vinda desse Cristo vivo. Eu convido aos irmãos que sejam tomados por essa fé, por essa alegria de saber que Deus é real, que Lucas retrata um Deus real, uma história real. E entrego uma pergunta aos irmãos, que não há como celebrar o Natal sem crer no sobrenatural, de como Deus age, movendo todas as coisas para as profecias que se cumpriram e para as profecias que irão se cumprir. Deus está agindo nesse momento, no coração de todos, através do seu Santo Espírito, assim como Lucas retratou. Ele está agindo na sua vida e na minha, para que possamos observar o Natal de uma maneira, conforme eu disse, sobrenatural, observando o Deus vivo, o Deus que contempla-nos com a sua salvação, contempla-nos com a vida eterna e nos mostra nessa história porque Ele veio ao mundo para nos salvar. Amém, irmãos?